Olá, pessoal, galerinha, alunas, alunos. Esse é o professor Fábio que vos fala. Aqui ao meu lado a intérprete Jéssica. E essa aula de hoje nós vamos falar sobre processo de eletrização, parte 3, tá? Então é o seguinte, quais são os objetivos dessa aula? Vamos lá. Compreender a eletrização por contato aplicando o princípio da conservação da carga elétrica, o PCC. Aprender o significado de ligação terra ou aterramento elétrico. Vamos entender o que significa ligação terra, tá? Apresentar uma prática de eletrização por contato, a famosa mão na massa, ok? Então vamos lá, gente. Seguinte, princípio da conservação da carga elétrica. Você tem que saber isso, você não pode sair daqui sem saber isso. Olha só, gente, o que significa isso? Que a carga elétrica não pode ser criada e você também não pode destruir. Ela só tem que ser transferida, tá? Então, olha só, se no início a soma de carga elétrica dos corpos participantes de um processo é QI, que inicial, a soma das cargas depois de sofrer um processo em que participe só esses corpos, a soma das cargas deles continuam sendo QI igual a QF, tá? Ou seja, a carga final tem que ser a mesma da carga inicial total, tá? Esse é o princípio da conservação da carga elétrica. Aplicando esse princípio para a eletrização por atrito, ambos os corpos na eletrização por atrito podem estar neutros. Eu vou eletrizar aqui um papel com um canudinho, vou esfregar os dois, tá? Papel neutro, canudinho neutro. Depois da eletrização, o papel fica positivo, o canudinho fica negativo, de tal forma que a soma das cargas elétricas participantes do processo continua sendo zero, como era antes, né? Mesma coisa na eletrização por contato. Se você tem um corpo carregado com 4E, carga positiva 4E, e eu tenho aqui um corpo 1 com carga elétrica igual a zero, ao encostar, fazer o contato, corpos condutores, para a eletrização por contato acontecer completamente, os corpos têm que ser condutores, não vai esquecer, tá? Se os corpos não forem condutores, a eletrização por contato pode ocorrer? Pode, mas parcialmente, ok? Então aqui eu vou encostar os dois corpos condutores, vai ocorrer totalmente a eletrização por contato, vai transferir carga para ambos. Se os corpos forem idênticos, condutores, a carga elétrica vai se dividir exatamente simetricamente para ambos igualmente, ok? Então eu vou ter 2E para o primeiro corpo e mais 2E para o segundo corpo no final. Ou seja, a carga elétrica antes, que era 4E, o total, no final continua sendo 4E. Não criei e nem destruí carga, porque eu tenho que respeitar o princípio da conservação da carga elétrica, ok? O que mais que a gente tem que saber? Que um corpo condutor, quando ele é induzido por um corpo carregado eletricamente, e esse corpo condutor está neutro, os seus vetores de polos elétricos se orientam de tal forma que ele ocorra uma atração. Sempre o corpo neutro se atrai pelo corpo carregado. Mas de tal forma que o corpo condutor fique todo ordenado, ok? Já quando eu aproximo um corpo carregado de um corpo isolante, não condutor, ocorre também a polarização? Ocorre, mas se polarizam somente uma parte, somente próximo ao corpo indutor. Não ocorre totalmente a polarização, porque senão um corpo não seria isolante, seria condutor elétrico, ok? O aterramento elétrico, essa parte é muito importante, é obrigação de toda residência ter aterramento elétrico. Então, como é que funciona? Normalmente é uma haste de ferro de 15 metros, de 1,5 metro, 15 metros não, 1,5 metro, que você enterra numa região que fique bem fixa essa barra. E aí você liga isso numa rede elétrica, num quadro elétrico, ok? Esse aterramento tem toda uma ABNT, normas técnicas, né, para você poder fazer essa ligação. Para que serve? O que é uma ligação terra de verdade? É você ligar um circuito, um corpo, um material, ligá-lo eletricamente com um condutor numa região com massa maior, numa fonte de cargas. Por exemplo, para o nosso corpo aqui, uma parede já é uma fonte de cargas para nós, tá?
Para o seu computador, o circuito do seu computador, a placa-mãe, essas placas, o gabinete do computador ou a região metálica que envolve as placas do computador já servem como região de aterramento. Então, o aterramento nem sempre é feito na terra. Na terra a gente faz para uma residência, para um condomínio, né, que é uma coisa muito grande. Agora, para coisas menores, outros corpos podem ser um aterramento, certo? Então, uma casa ela é aterrada no solo, certo? Bom, o que o aterramento faz? Ele fornece cargas elétricas para neutralizar o corpo quando ele fica carregado, né, demais, tá? Bom, vamos lá. Em cirurgias, é comum aterrar uma pessoa eletricamente ligando-a através de um condutor, por exemplo, a cama cirúrgica, que é metálica. A cama cirúrgica do hospital ela é metálica, e não é porque o metal é mais bonitinho, tem motivo físico para isso. Um computador tem suas placas eletrônicas aterradas na própria estrutura do gabinete. Portanto, aterrar eletricamente significa necessariamente... Então, olha só, para quem não sabe, no hospital, às vezes o médico usa um bisturi que é elétrico, e também tem ainda os medidores elétricos, né? Tem um desfibrilador também, que é elétrico. Então, para que a pessoa não sofra queimaduras, ela precisa ser aterrada, porque a corrente elétrica precisa ser desviada para uma região de neutralização, né? Senão queima a pessoa. Para isso, o pessoal liga as placas metálicas na pessoa e liga a cama cirúrgica, que serve como meio aterrador, tá? Bom, aqui nesse caso, para que então serve a ligação terra? Vamos lá. Ligação, o que significa necessariamente a ligação, aterrar eletricamente ou ligação terra? Vamos lá. Ligação elétrica na terra? É isso que significa ligação terra? Ligação elétrica em um corpo de relativa massa maior e condutora? Tempo para você responder. Fácil, né, gente? Olha só. Ligação à terra ou aterrar eletricamente significa ligação elétrica na terra? Não necessariamente. Para uma casa, sim, para o condomínio, é uma ligação na terra. Mas o correto é pensar em aterramento geral. O que é um aterramento geral? É ligar um corpo numa massa maior, uma fonte de cargas e de preferencialmente condutora. Ok? Essa seria a resposta mais adequada aqui nessa questão. Bom, agora vamos falar da utilização por indução, né? Eu já falei aqui, eu já usei o termo corpo indutor. Corpo indutor é o corpo carregado eletricamente que eu aproximo de um corpo neutro. Então é possível utilizar um corpo, né, neutro usando a técnica do aterramento. A gente vai ver isso agora. Então olha só,
eu tenho aqui um corpo B que está neutro, tá? Esse corpo B é ligado a uma fonte de aterramento. Então ele está encostado aqui, os dois são condutores, então o corpo B está aterrado, ligado à fonte de aterramento. Eu aproximo então um corpo indutor. O que o corpo indutor vai fazer? Vai polarizar o corpo B, também vai polarizar a fonte de aterramento. Só que a fonte de aterramento vai oferecer cargas elétricas para o corpo que está polarizado aqui, para o corpo B. O que vai ocorrer então é que o corpo B vai ser neutralizado uma região dele. Ele vai receber cargas elétricas e essa região polarizada aqui vai ser neutralizada. Mas e essa região aqui? Continua eletricamente carregado por causa do corpo indutor, certo? Aí acontece o quê? Eu mantenho o corpo indutor aqui e vou separar o corpo carregado B da fonte de aterramento. Ao separar o corpo B da fonte de aterramento, e mantendo o corpo indutor, tá? Tome cuidado, se você não mantiver o corpo indutor e tirar o corpo indutor antes de desligar da fonte de aterramento, a fonte de aterramento vai neutralizar a carga do corpo B e o corpo B volta ao normal, volta a ficar neutro. Não, eu quero manter ele eletrizado. Se eu quero manter ele eletrizado, eu tenho que desligar primeiro a fonte de aterramento. Aí eu não tenho mais como neutralizar o corpo B, ok? Mantendo o corpo indutor perto. Agora eu tiro o corpo indutor e o que acontece com o corpo B? Ele vai se manter carregado eletricamente. Então eu consegui carregar o corpo B eletricamente sem fazer o contato do corpo indutor, do corpo carregado eletricamente. Eu usei contato de dois corpos neutros. Que fique claro, tanto a fonte de aterramento quanto o corpo B anteriormente estavam neutros. E eu usei um corpo carregado que eu não encostei nos dois corpos. Só aproveitei ele para induzir. Ok? E consegui carregar o corpo B. Certo? Então existe como eu carregar um corpo neutro sem encostar nele e usando um outro corpo neutro como fonte de cargas? Sim. Né? Na eletrização permanente por indução, deve-se desligar a ligação terra antes de afastar o corpo indutor. O corpo neutro que for eletrizado, desta forma deve ficar, letra A, com o mesmo sinal de carga do indutor, letra B, com carga de sinal oposto à carga do indutor. Tempo para você responder. Fácil, né? Se você prestou bem atenção, eu já falei isso aqui na nossa figura anterior. Olha só, o corpo indutor é aproximado do corpo B e a gente carrega o corpo B com a carga de sinal oposto ao do corpo indutor. Portanto, resposta certa, com carga de sinal oposto ao do carga do indutor. Tudo bem? Bom, gente, agora a gente vai fazer uma prática, algo legal de fazer. Espero que você consiga os materiais para a gente montar essa atividade. Ok?
Ok, gente, olha só. Se você conseguiu lá um pedaço de rolha ou um pedaço de isopor, né, menor que o fundo de um copo plástico, então por que você precisa disso? Porque o material que você vai montar é mais ou menos aparente com esse material aqui, ok? Então a rolha tem que ser o tamanho ali que eu vou indicar, que é 1 centímetro a 1,5 centímetros de espessura, para ligar aqui nos copos, ok? Você vai precisar de 3 canudinhos, 3 pedaços longos de papel higiênico e bem secos, tá? No caso aqui eu vou usar papel toalha, tá? E também você precisa de uma tampa metálica de extrato de tomate ou outra tampa similar, ok? Você vai fazer o que então? Primeira montagem. Vamos montar primeiro a tampa com o canudinho. Veja bem, você tem que ligar aqui, pegar fita crepe, o que for, pegar a sua tampa, no caso aqui eu usei uma tampa, um fundo de lata de milho, né? Cortei ali a lata de milho, bati com o martelo para não ter nenhuma ferpa aqui, para não machucar a mão, né? Não cortar, passei um papel ao redor para não ter esse problema. Então veja só, aqui eu colei o canudinho, peguei o canudinho, um dos canudinhos e colei aqui, reduzi o tamanho dele, deixei menor para ficar mais bacana, porque você não pode estar em contato a sua mão com a tampa metálica durante a atividade experimental, tá? Bom, feito isso, segundo ponto, recorte a rolha ou isopor de forma a construir uma plaquinha de 2 centímetros ou 1,5 centímetros, como eu fiz aqui, ó. Reparem que essa rolinha aqui, ela tem o tamanho de 1 centímetro, tá? 1,5 centímetros, e que você vai colar no fundo do copo e vai espetar um alfinete nessa rolinha, de forma a ponta do alfinete ficar para cima. Tome cuidado na hora de fazer isso. Se for colar, pode ser colado com cola epóxi, né? Ou cola acrílica, ou então pode ser colado com uma fita, né? Uma fita adesiva. Aqui no fundo você cola esse material. Eu usei aqui também uma superfície, um CD, para servir como superfície para os copos, mas não é obrigatório, ok? Bom, agora você vai pegar e vai fazer o terceiro passo. O terceiro passo, né, que é colar a rolinha no alfinete, como eu mostrei aqui, né, vai colar a rolinha aqui nos copos que estão virados ao contrário. Eu usei 3 copos, tá? Para ficar mais resistente, colei com uma fita aqui embaixo, tá? Pronto. Agora fazemos o seguinte, vamos pegar um canudo, tá? Você vai pegar um canudo e vai olhar aqui o meio do canudo, tá? E vai dobrar ao meio o canudo, tá? Vai dobrar ao meio como eu fiz aqui. Dobrei, bonitinho, tá? Dobrou, fechou bem a dobra, tá? Você vai colocar em cima do seu copo, tá? Tome cuidado na hora de colocar, tem que ajustar, dá um pouquinho de trabalho, tá? Como eu fiz aqui. No caso, eu usei 2 canudos para ficar mais evidente aqui para vocês. Só um momento. Vamos colocar aqui com calma. Com calma. Prontinho. Tem aqui minha balança de torção. Isso aqui, na verdade, está imitando a balança de torção de Coulomb, tá? Então, é uma imitação, algo simplificado, para que você possa perceber os efeitos elétricos, tá? Então, esse canudinho está neutro, coloquei aqui em cima da minha superfície, tá? Agora, eu vou aproximar um canudo neutro desse meu sensor. O que vai acontecer? Não acontece nada, porque neutro e neutro não ocorre atração e nem repulsão, ok? Não ocorre nenhum dos dois, então eu não percebo nada quando eu aproximo o canudo neutro. Agora eu vou eletrizar este canudo. Eletrizando, cuidado na hora de aproximar para não encostar o canudo eletrizado nos canudos aqui, para não ocorrer o processo de eletrização por contato já, ok? Então aproxima, agora você vai ter uma atração, o sensor começa a ocorrer uma atração dos canudos, né? Então você começa a perceber que os canudos começam a querer se atrair. Eu vou eletrizar melhor aqui, para que fique bem evidente o processo, ok? Então ocorre a atração,
Se eu pôr na outra ponta, vai atrair a outra ponta. Tudo bem? Ficou bacana, né? Agora a gente vai pegar e eletrizar o nosso sensor, tá? Vou eletrizar o sensor. Só que eu vou eletrizar só um lado do sensor. Opa! Coloco com calma. Vou tirar o papel daqui. Prontinho. E agora eu sei que essa parte aqui está eletrizada, essa parte aqui não. O que acontece então se eu coloco um canudinho eletrizado perto, né, desse sensor? A parte eletrizada vai repelir, certo? E a parte não eletrizada, atrair, como ocorre aqui, certo? Vou eletrizar mais um pouquinho. Veja só, ocorre a atração, tudo bem? E aqui, repulsão. Atração e repulsão, tá? Agora, veja só, o que eu vou fazer agora é neutralizar esses meus amigos aqui. Vou neutralizar. Para neutralizar, basta eu aterrar. Como que eu aterro? Usando o próprio corpo. O próprio corpo é condutor. Vou eletrizar o canudinho. Vou neutralizar o canudinho. Aterrei. Agora eu vou colocar de novo aqui para servir como sensor. Se não neutralizar bem, eu uso um outro sensor aqui no lugar. Difícil encaixar aqui. Pronto, encaixadinho. Agora vou eletrizar um canudinho de novo. E ocorre a atração como a gente espera, certo? Porque está neutro. Agora eu vou aproximar o meu amigo, aqui a minha latinha, que está ligada ao canudinho, ela está neutra, ocorre então nada quando eu aproximo, ok? Agora eu vou eletrizar por contato essa minha latinha. Então, eu vou pegar, não pegue na latinha, pegue no canudo e eletrize o outro canudo. Que ocorre a atração, né? Ok? Agora eu vou aproximar e fazer a eletrização por contato. Coloquei. Vou colocar meu sensor aqui de novo, que caiu. E vou aproximar. E o que ocorre, então? Vai ocorrer a atração como eu esperava que ocorresse, porque agora está carregado eletricamente. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula. Montem em casa e experimentem. Façam bastante vezes até vocês conseguirem ter bastante prática na montagem dessa atividade, ok? Um abraço e até a próxima!